Bom dia, pessoal. Vamos começar a fazer a nossa grande revisão no nosso carro para dar início à nossa jornada, né? No vídeo anterior vocês viram o nosso projeto, né? A ideia do nosso projeto. E agora vamos começar os preparativos, que eu acho que é a parte mais importante, né? Dessa jornada, é a gente sair com tranquilidade, né? Principalmente relacionado ao veículo e aos recursos de nossa casinha, né? Para que a gente não tenha surpresas e não venha a ter preocupações grandes no caminho, né? Essa aqui é a nossa casa, vocês podem ver. Vou apresentar algumas coisas, né, do nosso motorhome, para vocês terem ideia dos recursos que a gente vai ter em mãos, né, os confortos e o que a gente deve ter atenção, né, no início de qualquer jornada, né? Vocês que têm o interesse de partir para uma ideia dessa, né, ter um motorhome, seja ele uma Kombi, um trailer, algo assim. Então a gente tem que estar focado principalmente na condição do nosso carro, né, da nossa casa, né, porque ele que vai nos suportar, né, vai nos dar a tranquilidade de curtir tudo que o passeio, né, vai nos proporcionar. Nosso motorhome, ele é um Sprinter, né, 2022. Ele foi montado na Sprinter, foi feito pela DL Motorhomes, empresa localizada em Jaraguá do Sul, do nosso amigo Douglas. É um carro feito nos detalhes, né, bastante caprichado. É um carro extremamente confortável e é esse cara aqui que nos traz a felicidade, né, que a gente encontra aí nos passeios. Essa parte aqui, né, isso aqui é o nosso transporte de moto. Aí foi eu que fiz, né, foi uma ideia que a gente teve de ter mais um recurso de viagem para poder facilitar na locomoção nossa durante os pontos de parada, né, para ir no supermercado, para ir numa padaria, algo assim. Então vai ajudar bastante no transporte. Ele é como eu falei, né, uma Sprinter Truck 2022, né, a montagem da casa, que a gente chama, né, sempre o ano do veículo e o ano da casinha, né, quando é que a casa foi feita. Muita gente tem motorhomes com carros mais antigos, porém a montagem que a gente chama que é o motorhome em si, ele pode ser mais novo, né. O nosso foi feito em 2024, já está com 2 anos de uso. É um motorhome praticamente zero, vamos falar dessa forma, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva ter uma atenção maior, né, em cima do que deve ser observado para que garanta a continuação, né, dessa condição de novo dele. Então, vamos aí dar uma olhada, né, nos pontos que devem ser observados. Antes de toda a viagem, né, a gente tem que fazer alguns ajustes no motorhome. Sempre fica algumas coisinhas sobrando aí das viagens anteriores. E então a gente vai mostrar algumas coisinhas que a gente tem que arrumar, né? Que vão acontecendo aí durante passando estrada ruim, muito sacolejo, buraco. E aí alguns barulhinhos vão surgindo e outras coisitas mais, né? Então vamos acompanhando aí. Uma coisa que incomodou a gente bastante nessas viagens aí foi essa janelinha aqui da sala, né? Ela acabou soltando alguns parafusos e a tela não estava nem mais fechando direito. Então resolvi tirar para dar uma olhada, né? E a gente aproveita e vê que algumas sujeiras vão acumulando por trás, né? E ela fica mais ou menos desse jeito. Uma telinha, umas janelas de alumínio, né? Que ela tem 2 telas. Esse aqui já foi um artifício que nosso amigo Douglas, que é o fabricante do motorhome, fez para ajudar a travar, para ela não ficar soltando, né?
Já tirei ela, vou fazer uns ajustes ali. Aproveitar aqui agora para dar uma geral nessa janela aí. Trocar os parafusos que estão um pouco curtos. Observei lá que estão pegando pouca rosca, né? Pegar uns parafusos mais compridos aí, para aguentar mais a viagem aí. E precisar de menos manutenção corretiva para o futuro aí. A nossa área gourmet acaba virando oficina, que por praxe ela já é uma oficina, meio oficina minha, né? Meu carrinho de ferramenta. Tá um pouco bagunçado aí, não reparem, porque tá na correria. É o nosso carrinho de ferramentas aí onde eu dou manutenção no Fusquinha e no Golzinho. Sempre mexendo aí, tirando alguns probleminhas deles aí. Aproveitamos aqui em cima para tirar o colchão, né, do quarto superior. Observe que tem alguns pontos, né, de umidade que a gente viaja em época de chuva e não adianta correr, que sempre tem alguma infiltração, né? Para dar uma minimizada, que ajudou bastante, eu coloquei uns papezinhos, né, uns saquinhos de sílica gel espalhado aí por baixo do colchão para captar a umidade, né, um excesso de umidade, e realmente funcionou dessa vez. Ficou com menos mancha aí, o colchão quase não teve mancha. E vai ajudar bastante a gente aí essa sílica gel. Então a gente vai tirar também esse colchão do nosso quarto de casal para dar uma limpada aqui por baixo da cama, né? Deve acumular alguma poeira. A gente, por mais que passe aspirador de pó aí nas viagens, né, a gente sempre tira um dia da semana para fazer uma faxina mais detalhada, né? Mas mesmo assim, alguns cantinhos sobram, principalmente por trás, né? Tem uns cantinhos que acumulam muita poeira e tal. E a gente vai aproveitar para dar essa limpada, tá vendo? Aqui por trás deve ter um monte de poeirinha aí. Então vamos dar uma caprichada aqui para deixar no ponto da gente viajar tranquilo. Além da gente estar preocupado em arrumar as coisas, né? A parte de manutenção, tanto da casa como do veículo, tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, né? Que de uma certa forma nos protege, andando por esse mundão afora aí, que é a dedetização, né? Parece algo que seja menos importante, mas é uma coisa que eu sempre faço, sempre no início de cada viagem, né? Então eu utilizo um, um veneno, né? Que é o mesmo que eu uso dentro de casa, para fazer essa dedetização do carro. Então, antes da limpeza, né, eu deixo o carro descansar com esse veneno, principalmente nos cantinhos, né, que eu aplico dentro da casa, como também lá embaixo do carro, né. Porque como a gente tem caixa de água cinza, tem a caixa de água negra, então isso é um chamativo, né, um chamativo para insetos, baratas, e de uma certa forma a gente vai estar expulsando quem está escondidinho aqui dentro da casa, e ao mesmo tempo criando uma barreira, né, em cada local que a gente pare, para não receber uma invasão indesejada, né, porque a gente tem alimento, né, guardado nos armários, e também quer tranquilidade de estar num quarto e não acordar com uma baratinha passeando por cima, né. Depois da gente tirar os colchões, né, deixar todos os cantinhos acessíveis, a gente vai iniciar a aplicação, né, do veneno. Já deixei portinhas abertas, os compartimentos mais escondidos. Então, já está no ponto da gente aplicar esse veneno e deixar o carro descansar aí até amanhã, para a gente fazer a limpeza, né? E já remover o excesso de veneno que fica em alguns pontos. Vou utilizar esse borrifador, né? Ele é pressurizado. Preparei a cauda do veneno, conforme orientações do fabricante lá, e vamos aplicar. Bem simples,
ele já está já pressurizado. Ele trabalha na base da pressurização manual. Ajuda muito isso aqui. E aí é só ir nos cantinhos e ir borrifando. É bem simples, bem fácil. Eu acho que é válido darmos essa atenção antes de fazer qualquer viagem mais longa aí, que a gente vai parar em alguns lugares onde possa ter insetos invasores. Aqui no nosso banheiro, a gente está com um probleminha também. O banheirinho é até bacana, vocês observarem, né? O pessoal da DL Motorhomes foi bem detalhista em alguns componentes do banheiro, né? A gente tem tricomando aqui. Você tem uma torneira, tem um chuveiro, né? Que a gente sempre usa, que é mais legal para utilizar dentro do banheiro, que tem esse espaço aqui. E tem um chuveirão aqui também, que de vez em quando é legal. Ele tem 2 ralinhos, né? E esses ralinhos acabam acumulando cabelo, essas coisas. Não tem pra onde correr, né? Quem tem mulher, filha, sempre tá caindo cabelo comprido e acaba entupindo. A gente vê que durante as viagens a água começa a descer lento, né? Então, mais um trampinho aí que eu vou ter para dar uma verificada aí, para deixar em condições legais de uso aí. Acho que demorou. Bora? E aí, amor? Tô aqui tirando sujeira. Muito feia a limpeza aí? Hã? Tá muito feio, não? Não, até que não, as gavetas. Hoje a gente aproveitou para tirar o dia aqui para limpar o motorhome. Ontem a gente fez aquela detetização, né? Para eliminar alguns insetos e ao mesmo tempo prevenir, né? A gente conversou sobre os lugares que a gente vai parar, né, Adriano? Isso. Aí, quando a gente faz essas paradas mais demoradas, né? A gente está aproveitando que está em casa. A gente está se preparando para uma viagem longa. A gente faz toda a limpeza pesada, né? De retirar os colchões. Vocês acompanham a gente aí, que no final vocês vão ver a casinha toda organizada. Retirar os colchões para fazer a limpeza, limpar as gavetas, retirar tudo, faz limpeza, limpeza dos armários. E aí, no final, fica tudo certinho para a gente viajar aí com essas crianças barulhentas. A gente utilizou o aspirador para tirar a poeirinha dos cantinhos, né? Os detalhes. Esse cara aqui mesmo, eu preciso dar uma olhada nele aí, que é o nosso aquecedor a diesel, né? Ele aquece aqui internamente o motorhome. Deixou a gente na mão na nossa viagem lá para o Chile. Quando a gente mais precisou de um aquecimento, ele não quis funcionar. Então eu preciso ver o que é que está acontecendo com ele. Que eu acabei lembrando agora que a gente vai passar um friozinho. A gente está descendo para o Ushuaia, né? E a gente dessa vez vai preparado. Bastante preparado, porque não é legal, né? O frio, a gente acha que é só botar um cobertor, mas um casaco, alguma coisa assim, mas a gente viu que realmente é É muito frio. pesado. A gente pegou uma temperatura muito baixa lá no Passo de Rama, né, Adriano? Isso. Para vocês ou para alguém que quiser aí começar a viajar, né? Comece a acompanhar a gente vai mostrar agora um pouco mais da nossa rotina aí, do nosso dia a dia. E a gente, até uma dica para quem tem motorhome, que viaja também, que a gente aprendeu nessas viagens, foi usar a sílica, né, para colocar embaixo dos colchões após a limpeza, Eita, tá aí. que ela ajuda a absorção da umidade, né? Então ajudou muito, que a gente estava sofrendo, que uns dias ficou o motorhome com um cheirinho de abafado.
E depois que a gente comprou e começou a utilizar, melhorou, acho que 90%. Lá em cima mesmo, se o pessoal vê, tá bem bonitinho, né? E lá tava bem úmido.